oportunidade de trabalho. Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Meus amigos, como o Paulo já informou, o estudo de hoje tem a ver com a segunda parte do Livro dos Médiuns, parte esta que Kardec deu o título das Manifestações Espíritas. E corresponde ao capítulo 23, então, dessa segunda parte, também tema já informado pelo nosso Paulo, da obsessão. São 18 comentários, 18 perguntas, da 237 até a 254. Nós, em função do tempo disponível para o estudo, procuramos fazer um apanhado dos pontos que consideramos mais significativos, na expectativa de atender o objetivo que a Casa pensou ao colocar esse tema para o estudo. Ok? Bem, meus amigos, embora reconhecendo, como disse Divaldo Pereira Franco, que o Livro dos Médiuns é o maior tratado que a gente possa imaginar no contexto do plano terrestre sobre mediunidade, antes que a gente utilize o Livro dos Médiuns, vocês vão me permitir que eu faça uma brevíssima introdução, utilizando o livro Espiritismo em Vida, do espírito Viana de Carvalho, através da psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. E, como o assunto tem a ver com a mediunidade, eu achei interessante trazer esses comentários do Viana de Carvalho, porque nos colocam, de uma forma bastante didática, sobre a mediunidade em si. Disse ele: a faculdade da mediunidade se radica no organismo, independente dos valores morais do indivíduo, sendo, desse ponto de vista, neutra. Então, olha só, o Viana de Carvalho começa dizendo que aquele espírito que já tem pelo menos a intenção de fazer o bem, ele não é diferente daquele espírito que ainda está ligado no mal em relação a possuir esse predicado da mediunidade de uma forma mais aflorada. Porque, como já aprendemos, todos nós, todas as criaturas de Deus, nós somos médiums. Apenas parte possuem essa mediunidade de uma forma mais aflorada, com maior predicado de trabalho, que então se diferencia daqueles que, como eu, por exemplo, que atualmente possuo, eu digo esse só entre aspas, a intuição. Mas sabemos nós que a intuição já é um ponto importantíssimo para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Bem, mas voltemos aqui ao Viana de Carvalho. Disse ele ainda: nada obstante, os requisitos pessoais de cada um, de cada indivíduo, constituem significativo polo de atração para os espíritos que, esse é o ponto, mediante a afinidade vibratória, passam a acompanhá-lo, interferindo em seus pensamentos, palavras e atos. E aí, onde escutamos afinidade vibratória, a afinidade vibratória seria, digamos assim, uma preliminar para a sintonia, que é onde realmente encarnados e desencarnados passam a ter este vínculo. E vocês escutaram aqui, em relação à interferência nos pensamentos, palavras e atos do encarnado, não é nada novo para a maioria de nós, acredito, quando nos lembramos da resposta da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec quis saber qual o grau de influência dos desencarnados sobre os encarnados. Vocês lembram da resposta, acredito eu, Disse o companheiro: de ordinário, são eles, os desencarnados, que vos dirigem, mostrando a necessidade que nós temos de possuir um filtro, porque nessa situação que escutamos, nós temos influências daqueles que querem o nosso bem, daqueles que querem nos ajudar a evoluir, e também temos a influência daqueles que, ao contrário, querem atrasar a nossa caminhada. Então, quem é que vai decidir qual afinidade vibratória vai possuir? Nós e apenas nós.
né? Daí a necessidade desse filtro. Bem, concluindo a colaboração do Vênia de Carvalho, disse ele ainda: em razão disso, a mediunidade impõe comportamento moral, ético-moral dignificante, através do qual o instrumento se transforma. Qual o instrumento? O indivíduo, o espírito encarnado, né? Alterando a conduta para melhor, assim, contribuindo para a renovação do grupo social em que ele participa, mas num contexto mais amplo, contribuindo para a renovação da humanidade em geral. Então, o Vênia de Carvalho coloca que aquele que quer utilizar a mediunidade com Jesus, né, conforme já escutamos em outros momentos de estudo da doutrina espírita, né, nós temos que aperfeiçoar-nos, temos que calibrar o nosso comportamento ético-moral em direção ao lado do bem, em direção ao lado e que nos aproximamos de Jesus, e não o lado contrário. Ok? Muito bem. Como eu disse, a introdução era bastante breve. Vamos partir, então, para esse capítulo 23, da segunda parte do Livro dos Médiuns. E, como eu disse a vocês, dentro do tópico da obsessão, o primeiro item é o 237. E disse Kardec: entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha, né? Ali no grid de largada, na primeira fila do grid, a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, já está dada a definição da obsessão, né? Sempre lembrando do que escutamos do Vênia de Carvalho. Essa influência vai se concretizar a partir da afinidade inicialmente e da sintonia que possa passar a existir entre encarnado e desencarnado. E mais uma informação de Kardec: nunca a obsessão é praticada a não ser pelos espíritos inferiores, que eles procuram dominar. Tá certo? Acrescenta ainda, escutamos isso em relação ao poder dos espíritos inferiores dessa questão. Aí o outro lado, os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Por quê? Porque eles aconselham, combatem a influência dos maus, sempre lembrando daqueles que ainda estão no mal, que não tem espírito nenhum que vai ficar eternamente no mal. É sempre bom a gente reprisar isso, né? Lembrando que num estudo como esse, temos companheiros do outro plano da vida também participando. E esses companheiros, de repente, não têm ainda essa informação. E segue. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Ou seja, se aqueles que querem nos ajudar, os bons espíritos, não são ouvidos por nós dentro do livre-arbítrio que possuímos, já disse há pouco, né? A questão do filtro, né? Eles apenas se afastam, se retiram. E aí eu quero lembrar vocês que esse é o contexto que nós escutamos naquelas respostas do Livro dos Espíritos, quando Kardec abordou a temática do anjo da guarda. Não é isso? O anjo da guarda procura nos orientar, indicar qual o caminho melhor para nós, para o nosso progresso. Agora, muitas vezes, né, em determinado momento, nós, repito, utilizando o nosso livre-arbítrio, resolvemos nos ouvir o que o nosso anjo da guarda está nos mostrando, nos indicando. Tá certo? O que vai acontecer? Isso aqui é. O anjo da guarda vai se afastar temporariamente, até que a ficha caia para nós e a gente peça de novo a companhia daquele que não quer nos ajudar, que nos quer ajudar. Ok? Bom, ainda fazendo a comparação com um lado e de um outro. Os maus espíritos, ao contrário, se agarram àqueles de que podem fazer as suas presas, né? Como se o mau espírito fosse um predador e aquele que facilita a ação do mau espírito é uma presa. Se chegam a dominar algum desses encarnados, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Já está bem claro, nesse primeiro item desse capítulo,
né? A que ponto pode chegar o processo obsessivo que alguém sofra. Segue o codificador. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz, né? Que tipo de influência, né? A gravidade dessa influência vai existir do desencarnado para o encarnado e que natureza vão ser esses efeitos? O que é que isso vai gerar? E, encerrando esse item 237, vocês estão vendo que é um item genérico. O Kardec está falando de uma maneira mais abrangente, vai partir para especificá-los daqui para frente. Disse ele ainda, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Eu já chamo a atenção, meus amigos, que o Livro dos Médiuns, esse que estamos estudando hoje, segundo livro da Codificação Espírita, ele foi publicado em 1861, ok? Essa era a opinião, essa era o somatório de informações que Kardec tinha amealhado até a publicação desta obra, 1861. Eu estou comentando isso, que mais adiante vai ser importante essa observação que eu estou fazendo. Bem, o Kardec vai passar a analisar cada tipo de obsessão. Primeiro, né, pela sequência, obsessão simples, diz ele. Ocorre a obsessão simples quando um espírito ainda no mal se impõe a um médium. Presta atenção. O estudo é oriundo do Livro dos Médiuns. O Kardec, então, está fazendo a abordagem para aqueles que já trabalham como médium, ou seja, aquilo que nós comentamos, já tem um grau de mediunidade que possibilitam essa classificação popular, que, repito, desculpe estar me repetindo, todos nós somos médiums, ok? Agora, não somos todos nós que somos alguém que tem a mediunidade tipo, por exemplo, vou lá para cima, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira, ok? Certo, há gradações, repito, até chegar àqueles que, como eu, né, ainda estão naquele estágio da intuição apenas, entre aspas, ou apenas. Eu gosto de frisar isso. Bom, então, nesse caso, disse o Kardec, esse espírito ainda no mal se impõe ao médium, né, se intromete contra gosto do médium nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta até em lugar daqueles que são invocados, né? Se fazem passar por aquele espírito superior que foi evocado. Sempre lembrando, meus amigos, lembrem da escala espírita, espírito superior não é espírito puro. Espírito puro é o ápice da escala espírita. Espírito superior é uma das classes da segunda ordem, aquela ordem dos bons espíritos. Voltemos aqui ao texto. Diz Kardec, ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium, qualquer que seja ele, se acha exposto a isto, sobretudo no começo do trabalho, quando ainda está sabendo utilizar a sua mediunidade, né? Quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós encarnados, mesmo os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Não é isso? Não preciso pedir a palavra de vocês para confirmar essa verdade. Então, concluindo o parágrafo, disse Kardec, pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. Você ser alvo de um espírito zombenteiro, cair na lábia dele, digamos assim, sem que isso represente um processo obsessivo. Tá certo? E segue ensinando Kardec. A obsessão consiste na persistência, na continuidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa, o encarnado sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça.
de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar, né, de estragar essa possibilidade de trabalho. Aí diz o Kardec, o médium reconhece sem dificuldade o embuste e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. A minha dúvida é apenas a seguinte: será que realmente qualquer médium reconhece sem dificuldade que está sendo alvo de um processo, de uma obsessão, simples que seja? Né? Será que raramente é enganado? Bom, esperemos que sim. Como um nível, digamos assim, mais baixo de influenciação, pelo que nós entendemos aqui, lembrando dos tempos da aula de química, nos bancos escolares, nas CNTP, não é isso? Nas condições normais de temperatura e pressão, o médium vai reconhecer que está sendo alvo da tentativa da ação de um espírito malfazejo e vai evitar essa vinculação. Ok? E complementa o tópico, Kardec. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejar receber de espíritos sérios ou daqueles afeiçoados que já estão no plano espiritual. Ok? Eu acho que não o que eu falei, mas o que eu trouxe de Kardec deixou, de uma forma didática, a gente entender como se dá esse processo de obsessão simples. Bom, passando para o item seguinte, aí o Kardec vai abordar fascinação. Aí é um outro estágio. Disse ele, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Ação direta do desencarnado sobre o pensamento do médium, do encarnado. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Ele perde a capacidade de discernir se aquela comunicação realmente tem valor ou não, se ele não está sendo enganado, se ele não está sendo, um termo aqui, fascinado. Segue Kardec. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Esse é o ponto. Alguém que tente ajudá-lo, olha, meu amigo, perceba, isso não é linguagem do espírito superior. Isso não bate com aquele companheiro que, quando estava encarnado, tinha uma postura. Essa postura não adianta. Quando a fascinação já tomou conta do médium, vocês estão escutando aqui. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito, né, o desencarnado, tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Pior coisa que tem. Que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Aquilo que eu falei no início. Não adianta você tentar chamar atenção. E o Kardec complementa o parágrafo. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Tá certo? E segue o Kardec explorando outro ponto. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e carentes de senso. Essas também estão sujeitas, mas não apenas elas. Aí continua o Kardec. Dela não se acham isentos nem os encarnados, né, homens e mulheres, de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem, né? O processo obsessivo, a fascinação. Disse ainda o codificador, já dissemos, logo no início, né, desse tópico, muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, alguém sem a visão, e pode levá-lo a aceitar as teorias mais falsas como se fossem a única expressão da verdade.
Ainda mais, disse Kardec, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Observem que o Kardec não tem meias palavras. Está mostrando claramente o que pode acontecer quando o médium está fascinado. E disse ainda, encerrando, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro, que enxergam, poxa, meu amigo, está alguma coisa errada aí. Abra os olhos. Aí o Kardec complementa. Daí consistir a tática do fascinador, quase sempre, em inspirar a sua vítima, né, o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. É uma tática inteligente, não é isso? Aquele que vai martelar, rapaz, abre os olhos, cara. Você não está reconhecendo que isso não é uma comunicação séria. Então, o fascinador procura afastar o fascinado dessa pessoa ou dessas pessoas que estão tentando alertar o companheiro. E ele fechou o parágrafo. Por este meio, evitando toda a contradição, fica certo de ter razão sempre. Se aqueles que estão contestando a tua situação são afastados de você, só ficam aqueles que estão apoiando, né? Você acha que está certo. Não, pô. O que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou psicografando, por exemplo, né, está corretíssimo. O Espírito está se manifestando através de mim, está me ajudando, está trazendo informações importantes. É isso o quadro. Tá certo? E eu vou, então, meus amigos, contextualizar, mas só faço questão de fazer um alerta, que está no mesmo livro dos médiuns, mesma parte segunda, só que é o capítulo seguinte, 24, no item 263. Todo aquele que trabalha com a mediunidade tem que prestar atenção nesse parágrafo aqui. Disse Kardec, pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção, regra invariável e sem exceção, que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, repito, só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Não tem gírias, não tem palavras chulas. Meus amigos, eu gosto de repetir isso. Não é o Luiz Eduardo que está dizendo isso. Kardec, inspirado pelos maiores do plano espiritual. E conclui o Kardec, por melhores que sejam essas coisas que estão sendo passadas, né, essas trivialidades, se uma única expressão denotando baixeza, perdão, essa trivialidade não, por melhores que sejam essas coisas que estão sendo passadas para o médium, né, se uma expressão denotando baixeza as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Vocês observam que o Kardec não deixou meio termo. Ou é ou não é. Ou é um espírito do bem ou não é um espírito do bem. Eu não vou repetir. Acho que vocês prestaram atenção. Eu mesmo repeti algumas frases. Repito, quem trabalha com mediunidade jamais pode esquecer esse item aqui do Livro dos Médiuns. Bom, mas eu disse que ia contextualizar. Então, meus amigos, não é com alegria que eu vou fazer isso, não. Um médium bastante conhecido, já teve grandes trabalhos na área da doutrina espírita, tá certo? Conviveu com Francisco Cândido Xavier. De repente, passou a psicografar livros, um atrás do outro, justamente fugindo a esse contexto que vocês acabaram de escutar aqui no Livro dos Médiuns. E, da mesma forma, não aceitam que alguém tente alertá-lo. Isso não bate com o trabalho que você está fazendo, não adianta. E também companheiros nossos do meio espírita, né, também acham que está tudo bem. Aí eu repito, lembra do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador? Qual a mensagem do Espírito da Verdade que consta lá? Duas
recomendações. Qual é a primeira? A mais importante. Amai-vos, espíritas. Qual é a segunda? Instruí-vos. Instruí-vos. Para a gente não cair numa situação dessa. Repito, não é com alegria que eu estou falando isso desse companheiro, que evidentemente não vou dar o nome. Tá certo? Mas as obras dele, e obras que resultam de uma parceria dele com alguém, repito, quem estuda o Livro dos Médiuns conhece esse quadro. Alguém que, quando esteve encarnado, deixou marcada a sua presença, a ação através de ações de bondade, generosidade. Tá certo? Então, alguém está se passando por esse espírito e o companheiro, o médium, infelizmente, está fascinado. Alguns exemplos que o tempo está passando. Sobre a desencarnação, disse ele, disse o espírito, né, que tem o nome desse companheiro conhecido, bondoso, através do Bacelli. Eu falei besteira, desculpe. A situação, às vezes, é vexaminosa. A gente se descompõe, não é? Disse o espírito. E tem que rezar muito longino para não fazer besteira. É uma conversa entre esse espírito, não é isso? E o Longinos. Aqui está Longino só, né? Longinos, você lembram? É aquele soldado romano que enfiou, né, a lança no flanco de Jesus para apressar a desencarnação dele. Lembra disso, né? Quando ele estava crucificado. E depois se converteu. Aí disse, de novo, o tal espírito, conversando com o Longino, eu sei dizer palavrão, tirar a roupa. Tá? Para mostrar o quê? Ele continua falando. Se bem que agora, com o Viagra, a gente reage. Eu não vou comentar. Só estou lendo, tá certo? O que o espírito, tal espírito que assumiu a personalidade desse espírito, digamos assim, de escola, quando esteve encarnado pela última vez, e o médium não percebeu o processo. A linguagem é essa. Se bem que agora, com o Viagra, a gente reage, lá no plano espiritual. O meu interlocutor gargalhou. Impagável, doutor. Veja se esta conversa é conversa. Veja se esta é conversa de dois espíritas do além. Aí o doutor respondeu: de dois espíritos normais é. Tudo bem. Sobre as visitas que esse espírito da parceria com o médium faz à Terra, periodicamente. De quando em quando faço questão de visitar a Terra, apenas para ver como estão aqueles que, quando eu tinha 80, estavam com seus 30, 40 anos de idade. Se não se cuidarem, não chegarão à minha marca, aos 80, com os cigarros que fumei a vida inteira. Alguns estão irreconhecíveis, com as rugas que têm no rosto, contando das lutas que enfrentam na vida. Coitados! É o tal espírito falando através do médium. Coitados! E eu, neste outro lado, remoçado e forte, simpático, como sempre fui, tendo de me esconder do assédio da mulherada. Ok? Bem, esses dois primeiros pontos que eu trouxe aqui, vocês vejam que fogem ao que escutamos no Livro dos Médiuns, naquele item 264, 263, do capítulo 24, que eu trouxe para vocês. Mas esse aqui, que eu vou ler, o final, o último, é demais. É um contexto antidoutrinário. E, irmãos nossos, disse o tal espírito do doutor, esse assunto de reprodução depois da morte é um dos que mais me interessam. Confesso-lhes que eu não conseguia tirar os olhos do ventre daquela menina que me passou a inspirar enorme simpatia. Apalpei-lhe carinhosamente o ventre e, pasmem, a criança deu sinal de vida sob a minha mão. Uma jovem, no espírito feminino,
grávido do plano espiritual. Você está realmente grávida, concluir. E isso, minha filha, será um problema para os nossos irmãos da Terra. A turma por lá... Eu sei, doutor, essa turma é preconceituosa lá, aqui no plano físico. Aí ele respondeu, encerrando, se fosse só uma questão de preconceitos, a questão não seria tão grave assim. É mais sério, porque se trata de ignorância mesmo. Ignorância? Ou será que as perguntas e as consequentes respostas do Livro dos Espíritos sobre essa questão da sexualidade nos espíritos é abobrinha? É isso mesmo. Bom, meus amigos, o que eu tinha que comentar para contextualizar o que eu trouxe sobre fascinação foi isso. Ok? Vamos para outro item. Subjugação, disse Kardec. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre. Fascinação atuava no pensamento, subjugação na vontade. E o faz agir, né, o subjugado, a seu contragosto. Numa palavra, o paciente, o subjugado, fica sob um verdadeiro jugo. E aí explica, Kardec, a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. Olha só, escutando isso, o que é que a gente lembra? Kardec lembrou também. É como uma fascinação. Ok? Foi o que nós escutamos, mais ou menos, em relação à descrição que Kardec fez sobre fascinação. Mas só que ele complementa. No segundo caso, né? No primeiro caso, é a subjugação moral. A subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda que sejam nos momentos menos oportunos. E ele dá um exemplo, Kardec, aqui. Vimos alguns que a falta, no caso era pena, né? Não tinha bique, a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, nas ruas, em portas, nas paredes. Esse era o subjugado no contexto corporal. E ele diz ainda, vai às vezes mais longe a subjugação corporal, pode levar aos mais ridículos atos. E ele conta uma história, dá um depoimento dele. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, assim como eu, né? E que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, subjugação, se via constrangido por uma força irresistível do subjugador a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e fazia pedi-la em casamento. Não era ele estava, o encarnado, ele estava subjugado. E tem mais, diz o Kardec. Outras vezes, ele sentia nas costas e nos jarretes é essa parte posterior dos joelhos, né? Uma pressão enérgica, uma pressão muito forte, que o forçava, não obstante a resistência que ele lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares e em presença de multidão. Mesmo que o subjugado tentasse evitar, não conseguia, devido ao grau de obsessão, como escutamos, subjugação ainda é pior que a fascinação, especialmente a subjugação corporal. Ok, meus amigos? Então, vocês vão lembrar por que eu disse lá no início. Lembremos que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, o segundo livro da doutrina espírita, da codificação espírita. Porque agora o Kardec vai se referir à possessão. Ele, no Livro dos Espíritos, que é antes do Livro dos Médiuns, 1857, na resposta da 474, aliás, na pergunta da 474, ele começou assim, desde que não há possessão propriamente dita, então, naquele momento, Kardec não admitia a existência desse termo, possessão
fazendo parte de um tipo de fenômeno mediúnico. Aí ele, no Livro dos Médiuns, 1861, ele continua com esse pensamento. Olha só. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A vítima ficava privada do uso da razão. Então, lá atrás, antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele tomou conhecimento desse conceito. Mas, como vocês escutaram o enunciado da pergunta do Livro dos Espíritos, ele já, nessa época, não acreditava nisso. Aí ele complementa. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. E esse comentário, essa justificativa, está lá na resposta que o Kardec recebeu em 474. Nos comentários que Kardec recebeu, fez após a resposta da 474. Assim, ele repete aqui, no Livro dos Médiuns, 1861. Assim, para nós, Kardec, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, fascinados e subjugados. Beleza? Muito bem. Só que, meus amigos, Kardec tem duas qualidades, entre outras, né? Que, não vou dizer que muitos de nós, né? Mas que parte de nós ainda não as possui. Quais seriam? Humildade. E ligado à humildade, ele não tem compromisso com o erro. Então, meus amigos, repito, em duas obras da codificação, ele disse que não reconhecia a possessão. Mas, primeira, 1857. Segunda, 1861. Em 1863, na Revista Espírita, edição de dezembro de 1863, ele já colocou o seguinte: temos dito que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas somente subjugados. Foi o que nós escutamos, né? E ele, então, coloca o seguinte: voltamos a esta afirmação categórica, porque agora nos é demonstrado que pode haver a verdadeira possessão, isto é, substituição, ainda que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Então, Kardec teve muitos de nós orgulhosos, não querem, como diz o popular, não querem dar o braço a torcer. Kardec deu. Certo? E também porque, repetindo, não tem compromisso com o erro. Não ia manter um erro sabendo que foi esclarecido posteriormente. E aí, para complementar essa situação da Revista Espírita, na quinta obra da codificação, a Gênese, publicada que foi em janeiro de 1868, certo? 7 anos depois do Livro dos Médiuns. No capítulo 14, item 47. Meus amigos, eu dou sempre a referência, que eu volto a dizer, eu não digo nada. Eu estou lendo trechos da doutrina espírita. Ok? Então, Kardec disse nesse capítulo e nesse item de A Gênese: na possessão, em vez de agir exteriormente, ele já trabalha com a possibilidade da possessão. O espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, né, o encarnado, no entanto, sem que este, o corpo, seja abandonado pelo encarnado, pois que isso só se pode dar pela morte, sim. Só há separação definitiva do corpo e do espírito com a desencarnação, sabemos disso. E ele acrescenta: a possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. É por isso que nós, espíritas, não aceitamos menor possibilidade de aborto criminoso. Na literatura, no Livro dos Espíritos está lá as possibilidades, quando é possível fazer o aborto, né? Quando há o risco de vida para a mãe. Aí preserva-se a vida da mãe. Tá certo? Muito bem.
No item seguinte, item 48, sobre o mesmo assunto, disse ele: na possessão, isso é um ponto interessante. Escutamos lá no Livro dos Médiuns que a obsessão simples, fascinação, subjugação, que eram os tipos que Kardec relacionou naquele momento, era sempre a ação do espírito malévolo. Aqui, olha só. Na possessão, pode tratar-se do espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua roupa a outro encarnado. Bem diferente. Então, a possessão ocorre, vimos agora o Kardec comprovando, e pode ser boa ou má. Inicialmente, escutamos o lado mal. Aqui, agora, escutamos o lado bom. Né? O espírito quer dar uma informação importante, entra em acordo com o encarnado e utiliza o corpo do encarnado. Ao contrário da obsessão, que sempre é má, os 3 tipos de obsessão, né? Nem toda a possessão pode ser boa ou má. Logo, né? Lembrando do Descartes, nem toda possessão é obsessão. Tá certo? Essa possessão do bem, né, fugiria ao contexto da definição de obsessão, porque não é causada por um espírito do mal. Bom, no item 244, o Kardec faz uma colocação que alguns possam achar, poxa, então eu tenho que evitar ter mediunidade, tenho que fugir da mediunidade. Olha só. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Essa pergunta que o Kardec faz para nós entendermos. Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Aí o Kardec responde: não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram que haja espíritas e médiuns. Perfeito. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens, desde quando há encarnados. Por conseguinte, desde todos os tempos, os espíritos exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhe é mais do que um meio de se manifestarem. Perfeito. Inclusive, tem a ver com um comentário que fizemos da resposta da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. E o Kardec, então, encerrou o tópico dizendo: regra geral, quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Sou eu que estou dizendo, não sou eu que não gosto do médium que eu citei há pouco aqui, das obras últimas dele. Ele complementa: essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja um médium já desse tipo, né? Já poderoso assim, né? Creia ou não creia. Tá certo? Então, quem recebe comunicações espíritas que fogem ao que o Livro dos Médiuns esclarece, eu repeti para vocês aqui, é um mau espírito se comunicando. No item seguinte, já aproximando no final do nosso estudo, o Kardec abordou as causas da obsessão. Disse ele que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito, de acordo com o patamar evolutivo que o espírito esteja ocupando. Às vezes, quais são as causas? A primeira, vingança. Às vezes, uma vingança que o espírito toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida atual ou do tempo de outra existência pretérita. Além da vingança, muitas vezes também não há nada mais do que o desejo do desencarnado fazer o mal para o encarnado. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de satisfação em os atormentar. E a impaciência que, por isso, a vítima demonstra, mais o exacerba, mais o deixa propenso a continuar cutucando o encarnado. Porque esse é o objetivo que visa, ao passo que a paciência da vítima o leva a cansar-se. Então, não adianta você se rebelar, se revoltar. Tá certo? É isso que Kardec está colocando aqui. E a terceira causa da obsessão, né,
Outros espíritos são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhe resistirem. Quem está no plano espiritual faz uma anamnese completa do encarnado. Sabe quais são as fraquezas, os pontos que ele deve atacar para minar a resistência do encarnado. E o Kardec dá um exemplo. Um desses últimos, que subjugavam um rapaz de inteligência muito limitada, sem muitas luzes, interrogado sobre os motivos dessa escolha, por que você escolheu aquele fulano para perturbá-lo? Respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repelirá. Ligo-me a um idiota, nesse sentido, né, poucas luzes, que nenhuma força me opõe. Não precisa dizer mais nada, né? O item seguinte é meio de se combater a obsessão. Eu podia utilizar o Livro dos Médiuns, mas pelas razões que eu já falei, a Gênese, que foi publicada 7 anos depois do Livro dos Médiuns, me trouxe um grau de informação que eu achei mais interessante de trazer para vocês, sobre os meios de se combater a obsessão. Disse Kardec, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, as doenças que a gente manifesta, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Obsessão, os tipos que ela possui, decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Aí o raciocínio do Kardec. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é que se contraponha uma força moral. Para preservar alguém das enfermidades, fortifica-se o corpo desse indivíduo. Por exemplo, na atual situação da infecção pelo coronavírus, podemos achar que não é a saída ideal, mas, no momento, só dispomos de vacina. Então, você toma a vacina para quê? Para você dar um booster, né? Um estímulo na sua imunidade para te proteger. Se você entrar em contato com o vírus, o processo, né? O quadro resultante vai ser menos crítico. É isso? É isso que o Kardec está falando em outras palavras aqui. Para garantir contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma. Aquele que não quer ser vítima de um processo obsessivo tem que fortalecer a alma como? Através, como escutamos lá no início, da sua performance moral, ético-moral. Donde que, para o obsidiado, a necessidade de se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Uma obsessão simples, a sua força moral, sua força ético-moral, é suficiente para você se livrar do obsessor sem precisar da ação de terceiros. Agora, no caso de uma fascinação, uma subjugação, geralmente, necessário se torna esse socorro, né? Mas diria, Kardec fala em subjugação e possessão, porque, nesse caso, o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio. Aí o caso é muito mais grave. Escutamos Kardec descrever. Em todos os casos de obsessão, entretanto, nós temos um caminho certo, que é fácil de recorrer quando queremos. O Kardec vai mencioná-lo agora. A prece. A prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Aí eu não preciso nem comentar. E aí, nesse contexto de preces, vocês lembram, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, aquele capítulo que Kardec dedicou às preces, tem lá, dos itens 81 a 84, preces para quem está sofrendo uma obsessão. Preces para o obsidiado. Tem até a prece pelo obsessor também. Então, eu recomendo, se vocês quiserem ampliar ainda o que já foi colocado hoje, dentro do tempo que nós dispomos, né? Certamente, de forma alguma, quem sou eu para esgotar esse assunto? Quem sou eu, amigo? Né? Então, a sugestão que eu dou, dê uma olhadinha nesse itens 81 a 84, do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo,
que lá Kardec se preocupou em colocar as preces que podemos fazer quando nos sentimos vítimas de uma obsessão, né? E fazendo também pelo obsessor, que é nosso irmão, né? Que está errando porque não possui algumas luzes que nós já possuímos. Tá ok? Bem, fechando o nosso estudo, fico satisfeito que, dentro do tempo que eu disponho, que eu detesto ultrapassar o tempo, é um compromisso que o eventual palestrante tem que cumprir, né? Eu vou fechar, meus amigos. Se eu falei o tempo inteiro do Livro dos Médiuns, eu tenho que fechar com o Livro dos Médiuns. Só que agora é capítulo 9, mais no início. Item 132 é a resposta que o Kardec obteve ao inquirir companheiro do plano espiritual, aquela pleiade de espíritos que o ajudava na codificação. É a resposta da pergunta 13 desse item 132 do capítulo 9 do Livro dos Médiuns. Qual é a fórmula mágica para tentarmos evitar um processo obsessivo? Atrair, pois, os bons espíritos. Como que eu vou atrair os bons espíritos? Praticando todo o bem que puderdes. E os maus espíritos desaparecerão do seu redor, visto que o bem e o mal são incompatíveis, igual água e óleo. E recomendo Kardec ainda. Quem respondeu ao Kardec, sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. Aquela história do desenho do meu tempo, do Pica-Pau, por exemplo, que você tinha um anjinho do lado, o diabinho do outro, é exatamente isso. Perfeitamente isso. Quem é que vai decidir se vou escutar o anjinho ou o diabinho? Eu, e somente eu. Como? Praticando todo o bem que eu possa, porque isso vai atrair quem? Os bons espíritos e os maus espíritos. Oh, esse aí não está certo, vou procurar o outro. Vou procurar um bobinho. Tá certo? E o que Jesus nos ensinou sobre a melhor maneira de fazer o bem? Marcos, capítulo 10. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o benfeitor Emmanuel trouxe ainda mais consistência a isso, quando disse: servir é luz. Fiquemos na paz do Mestre amado. Obrigado pela atenção. Eduardo, nós te agradecemos muito pelo estudo, muito esclarecedor.